Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, nesse que eu vou falar da trilogia Sete Pesadelos no Riacho. Galera, eu sempre tive dificuldade em falar do meu próprio livro. Quando eu falava do meu livro durante o período da escrita, né, eu sempre vinha com aquela conversa de dizer, olha, eu não sei por onde é que a história começa. Só que quando eu concluí o terceiro livro, agora eu sei exatamente por onde a história começa. Entretanto, resenhá-lo continua sendo a dificuldade porque a história não vai começar do começo do primeiro livro. Mas eu confio muito nas resenhas de outras pessoas que já leram, dos amigos que leram e me dão esse feedback. Aliás, eu vou deixar aqui embaixo a playlist com vídeos de várias pessoas que já resenharam esse livro. No ano passado eu fiz um vídeo com a Morgana falando sobre esses dois primeiros livros, minhas impressões. Não foi nem tanto as minhas impressões, mas as impressões da Morgana. Então eu vou deixar aí no card para você poder conferir. Esse primeiro livro ele vai dar uma apresentação do cenário, dos personagens, do estilo da obra, que é uma obra regionalista, que trata do sobrenatural, resgata ali as lendas do interior do Nordeste, ao mesmo tempo transporta essas lendas para um cenário mais urbano, um cenário mais tecnológico, alguma coisa mais a ver com a nossa atualidade. Mas como assim, Sete Pesadelos no Riacho, né? Esse nome Riacho faz alusão ao nome antigo da cidadezinha onde eu cresci, Groaíras, que há anos era chamada de Riacho dos Guimarães. Era o vilarejo do Riacho dos Guimarães. E os Sete Pesadelos é até então, né, sete histórias, sete desventuras, nesse teor do horror, do sobrenatural, que se passam nessa Riacho. E aí, quando eu estava escrevendo esse primeiro livro, eu nem sabia, né, que ia continuar. Na verdade, eu deixei aquela história do fluxo de criatividade do escritor. Vamos ver no que é que vai dar isso, né? Então acabou que se tornou aí 3 livros. E aí nós vamos ter aqui 7 histórias, 7 contos. Por exemplo, um deles vai ser sobre algumas meninas que, por um infortúnio, se envolveram com os caras errados, né? Ali no meio da paquera, acabaram se envolvendo num ritual satânico. Nós temos também a história de 3 jovens ali perdidos por uma região ali. Até hoje eu ainda tenho medo de andar por lá porque são muitas bifurcações, eles acabam se perdendo. E quando eles se perdem, eles se deparam com o fantasma da Andréia Mendes, a tão temida Andréia Mendes. Nós temos também aqui uma história futurista de um rapaz que é químico e ele tem que lidar com a difícil situação de destruir ou não a cidade, esta cidade, né, que está sendo tomada por zumbis, né? E a gente não sabe, o leitor até então não sabe o quanto que alguns personagens, algumas situações, alguns elementos que simplesmente passam por essas histórias, o quão importante elas vão ser lá no terceiro livro. E aí, indo para o segundo livro, aquele primeiro livro vai terminar num ponto que todas estas histórias relatadas elas vão se entrelaçar. Só que quando elas se entrelaçam, elas propõem para o leitor que o foco da história, na verdade, não é bem aquilo que ele estava pensando. Na verdade, o foco da história está lá naquele segundo conto desses rapazes que realizaram o ritual satânico. Só que, ao mesmo tempo, essa história se cruza com um passado que é narrado aqui, lá no século XIX, com a chegada de uns portugueses imigrantes, ciganos e feiticeiros. E eles têm ali toda uma questão do ritual, eles estão ali procurando em busca de uma terra prometida, e acontece um negócio muito ruim, produto do preconceito, produto da xenofobia, e do quão as pessoas podem fazer o mal simplesmente pelo fato delas não estarem abertas a receber aquilo que é diferente. E em razão disso, nós temos aqui a história adentrando a níveis de obscuridade na mais alta, elevada escuridão. É um negócio medonho. E aí acontece essa tragédia com esses ciganos e a cidade passa a ser amaldiçoada. Então daqui pra frente, volta e meia, nós vamos regressar a esse passado para conhecer esses detalhes. O que é interessante, não sei se eu posso dizer que é interessante, foi eu mesmo que escrevi, mas são os artifícios que foram utilizados para dar para o leitor essas informações. Então nós temos uma série de cruzamentos de histórias, de personagens, de elementos,
e aos poucos você vai compreendendo exatamente o que é que está acontecendo e o que aconteceu. E aí todas aquelas histórias relatadas no livro anterior, elas são continuadas, só que nesse momento você já percebe, a história não é bem por ali, a história é por aqui. Quando chega no terceiro livro, nós vamos entender, sim, tudo começa a ficar muito presente em torno do numeral 7. São 7 pessoas que têm que estar presentes nessa seita, são 7 elementos, são 7 almas, são 7 ciganos. E são, sobretudo, 7 rituais que precisam ser executados para que esses bruxos tragam esse cigano de volta, de onde ele estiver. E aí o leitor chega na metade desse livro se perguntando, meu Deus, mas são tantos fios soltos, como é que vai concluir esse negócio? E nesse terceiro volume, todos esses pontos são bem fechadinhos. E eles são tão bem fechados que a história termina sem dar abertura para a possibilidade de uma continuação. Já me pediram, mas não tem como. O que eu posso fazer é alguns personagens aqui dessa história permearem o meu quarto livro, que vai ser sobre outra história. O forte desse livro é você tentar listar, decifrar ou conhecer toda a integridade da personalidade desses personagens, de seus propósitos, o que é que eles querem, o que é que eles escondem. E ao mesmo tempo adentrar nesse universo sobrenatural que permeia o interior do Nordeste brasileiro e suas lendas e seu folclore. O que eu devo dizer aqui, que eu tenho a obrigação, a honra de dizer e com orgulho, é que esta é uma história sobretudo original, não há clichês, ela traz uma proposta totalmente diferente de qualquer coisa que você já viu, embora haja bruxaria, embora haja ali talvez o bem contra o mal. Na verdade, não há nem o bem contra o mal, porque todos os personagens têm algum desvio de caráter também. Apesar daqueles que pretendem ali intervir para fazer o bem, mas todos eles em algum momento eles se pegam perguntando se eles devem realmente impedir o que estão propondo realizar ou se eles devem ceder a essa vontade maligna. Da mesma forma, eu devo dizer que não há qualquer elemento importado nessa história. Ela é estritamente brasileira. Não tem nada daqueles elementos europeizados, sabe? Que as pessoas às vezes tentam trazer para as histórias brasileiras, ou quando fogem da realidade brasileira e vai para a Europa, como Paulo Coelho vive fazendo, Ou como brasileiros que escrevem histórias que se passam em regiões longe da sua realidade local. Apesar de que nós tenhamos ali a passagem de portugueses, um artefato holandês presente na história, mas são coisas que realmente existem nesta cidade, são coisas que de fato são fato. Há personagens históricos reais e há personagens que vivem hoje que eu coloquei aqui na história, mudei o nome desse povo, quem for esperto, quem for ler com curiosidade, quem for dessa cidade talvez vai descobrir quem são essas pessoas. Depois que eu morrer, vão fazer não sei o que com esse livro, talvez um dia ele vire qualquer coisa, não sei, eu tô sonhando aqui, fugindo um pouco da realidade do Halloween. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que é uma coisa que vai ficar, uma coisa única. E aí, se você ficou curioso para conhecer, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link onde você pode encontrar esses livros, caso você queira comprar. Eu vou deixar aqui embaixo também o vídeo do ano passado, no qual eu gravei com a Morgana, falando do primeiro e do segundo volume. E vou deixar aqui embaixo o vídeo de ontem, que foi o top 5 livros que mais me fizeram medo. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. E até o próximo vídeo.